amigos, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez para o nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus, através do Evangelho no Lar, que o Grupo Espírita Garimpeiros da Luz promove aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Estamos muito felizes com esse nosso encontro, sejam todos bem-vindos, sintam-se todos abraçados fraternalmente. O Evangelho no Lar, como costumamos dizer, é uma oportunidade de nos reunirmos em família para fazermos as nossas reflexões em torno dos ensinamentos do Cristo Jesus. Para se ter uma ideia, a espiritualidade está sempre nos falando das bênçãos que é o Evangelho no Lar, prática do Evangelho no Lar. Nesse livro que a gente está trazendo algumas mensagens, Luz no Lar, a psicografia de Chico Xavier por espíritos diversos, nós temos visto o quanto nós nos beneficiamos com essa prática. Aqui tem um poema, uma poesia de Irene Pinto, Jesus em Casa, que nos diz: o culto do Mestre em casa é novo sol que irradia a música da alegria em santa e bela canção. É a glória de Deus que vaza, o dom da graça divina, que regenera e ilumina o tempo do coração. Na casa fortalecida por semelhante alimento, tudo vibra entendimento sublime e renovador. O dever governa a vida, vozes brandas falam calmas, é Jesus chamando as almas ao reino do eterno amor. Que lindo, né? São mensagens em torno exatamente dessa prática abençoada. Não esqueçamos a água, né, o vasilhame com aquela água que será fluidificada durante o nosso estudo. Vamos, meus irmãos, fazer a leitura preparatória, o livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Temos hoje a mensagem 26. Trabalhos imediatos. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. É a primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 2. Naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atender ao ensinamento de Pedro quanto aos nossos trabalhos imediatos. A criatura que se entrega gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos, planejados pela mente enfermiça dos outros e que provavelmente nunca sobrevirão. Perde longo tempo receitando fórmulas de ação ou deferindo lamentos inúteis. A lavoura alheia e as ocorrências futuras para serem examinadas exigem sempre grandes qualidades de ponderação. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil ao nosso lado, ou à distância de nós, tem a finalidade de enriquecer-nos a experiência própria, habilitando-nos à solução dos mais intricados enigmas do caminho. Eis a razão pelo qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e situações. Atendamos aos imperativos do serviço divino que se localiza em nossa paisagem individual, não por meio de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea,
fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas e de ânimo firme e pronto para servir ao bem, tanto quanto nos seja possível. Às vezes é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidades dos outros. Mas não é justo esquecermos-nos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Poxa, que mensagem maravilhosa, né, do Espírito Emmanuel, comentando as palavras de Pedro, né? A gente sempre está querendo um serviço, está querendo um trabalho e às vezes pensa muito alto, muito longe, quando existem trabalhos pequenos, imediatos, que precisam exatamente de uma ação mais imediata ao nosso redor e que devemos estar atentos para essas oportunidades. Vamos agora, meus irmãos, fazer a nossa prece inicial, elevar nossos corações e o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, aqui estamos reunidos mais uma vez em torno dos vossos ensinamentos, buscando colocar o vosso Evangelho em nossas vidas. Dai-nos, Senhor, a vossa bênção, ajudando-nos a construir a fé em nossos corações, a fortaleza, dando-nos forças para que possamos continuar a nossa caminhada terrena. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, meus irmãos, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Jesus a partir do Sermão da Montanha, hoje teremos o versículo 27 e 28 do capítulo 5 de Mateus. Pecado por pensamento adultério. O texto nos diz o seguinte: Jesus estava falando, né, aos seus discípulos e aquela multidão ao seu redor. E ele, no Sermão da Montanha, ele vai prosseguindo e agora ele vai falar. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, meus amigos, a gente aqui pensou o que seria o adultério. O adultério vem do verbo adulterar, que é alterar, descaracterizar, deturpar, falsificar, diminuir a pureza de uma substância. É misturar o que é valioso com material de qualidade inferior. Essa é a definição do que seja adulterar. Mas juridicamente falando, é a violação, transgressão da regra de fidelidade conjugal imposta aos cônjuges pelo contrato matrimonial, cujo princípio consiste em não se manterem relações carnais fora do casamento. Jesus estava falando ali para os hebreus, para os judeus, dentro de um contexto social, dentro de toda uma cultura específica. E quando a gente vai dar uma lida no histórico do povo judeu, o que é que a gente encontra? A gente encontra que perante a lei judaica, só a mulher casada e a noiva cometiam adultério. O homem tinha plena liberdade de ação. Se tivesse relações com
moças solteiras, o máximo que poderia acontecer é ele ter que pagar uma multa de 500 ciclos de prata ao pai. E se fosse flagrado, levava a moça para casa como mais uma esposa, como mais uma companheira. Além do sentido de designar a relação extraconjugal como adultério, Jesus nos traz uma visão mais ampla, um sentido muito mais geral do que seja adultério. Ele coloca o adultério como sendo um mal, porque vai adulterar uma situação para o mal, certo? Então, ele traz esse sentido maior com relação ao adultério. Porque a verdadeira pureza, segundo as palavras de Jesus, não está apenas nos atos, mas também no pensamento. Por isso é que ele faz essa afirmativa, né? Ele faz a afirmativa de que quem já pensou, quem já desejou, já cometeu adultério. Ele coloca a ação do pensamento. Isso porque quem tem puro coração nem sequer pensa no mal. Nem pensar, essa pessoa vai pensar. Então, quem olha com intenção impura para uma mulher, ele olhou, ele desejou, além do pensamento, já cometeu adultério. Ele condena o pecado por pensamento. E por quê? Porque trata de uma impureza que vem do coração, que vem da alma. Do ponto de vista desse ensinamento de Jesus, Jesus coloca o pensamento de forma tão importante como a ação. Não sendo necessária a concretização do desejo para a realização do ato físico, para que se instale o que nós chamamos, os espíritos chamam de desequilíbrio energético. Desta forma, ao pensarmos, ao desejarmos, já estamos emitindo o quê? Emitindo as energias. As energias, nesse caso, o adultério ou o erro já foi praticado, já foi cometido. Não se trata de uma ofensa a Deus, mas é um comportamento inadequado, equivocado, decorrente da nossa inferioridade. E com o passar do tempo, certamente iremos vencer essas imperfeições, né? Vamos vencer esses sentimentos negativos que nos levam a ações indesejadas. Conhecendo a lei de causa e efeito, sabemos que tudo aquilo que promovemos a desarmonia por nossas escolhas erradas, nós vamos assumindo a responsabilidade de reparação do erro pelo nosso próprio esforço. Nós sabemos disso, existe a lei de causa e efeito. A gente sabe que tudo aquilo que a gente realiza tem uma consequência, tem um efeito. Então, se nós promovemos a desarmonia, consequentemente, essa desarmonia vai ter que ser corrigida. Vai ter que existir uma reparação através de nós mesmos. Aquele que pensa no mal, aquele que se compraz na sensualidade, na luxúria, nos desejos egóicos, carnais, é tão censurável quanto adúltero. Porque não agiu, não concretizou os seus anseios por falta de oportunidade. Ele, mentalmente, ele já elaborou, ele já concretizou na mente, tá entendendo? Aquilo que ele está desejando, porque existe o desejo vai gerar pensamentos, vai gerar ideias que podem ou não ser concretizadas. Então, no momento em que a pessoa vive nessa vibração, no momento em que a pessoa se compraz nessas vibrações de sensualidade, da sexualidade desregrada,
Ele tem dentro de si já a essência de tudo aquilo que ele está elaborando, que ele está emitindo. E se, por exemplo, aparecer a chance, a oportunidade, ele vai concretizar. E não pode nem dizer que foi uma tentação que veio de fora. Sim, a tentação veio de fora, mas encontrou nele a sintonia, encontrou nele exatamente a receptividade. E cada um é tentado segundo as suas, vamos dizer, fraquezas. Jesus, que é profundo conhecedor de todos nós, da psicologia humana, ele via que os corações endurecidos, impuros, é que geram os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, o mau procedimento, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, a maledicência, porque é o coração que guarda as impurezas, ou é o coração da pessoa que tem sentimentos danosos. E isso vai estar conectado com a emissão dos pensamentos. Pensamento, as ideias e a concretização. Mas Jesus, por isso, ele diz que pensou, desejou, já está registrado. Porque a gente vive, muitas vezes, no meio de muita hipocrisia, muita censura com relação a essa ou aquela conduta, e a pessoa que está censurando tem dentro de si toda aquela carga, vamos assim dizer, de equívocos. Ele está totalmente equivocado nos seus sentimentos, nos pensamentos emitidos. Às vezes concretiza as escondidas, achando que isso é suficiente para se livrar dos danos registrados perante as leis divinas. E, no entanto, pensou, como diz Jesus, já registrou, já se constitui o ato danoso. Não só o adultério da conjunção carnal, mas quando nós adulteramos alguma situação pelo mal que fazemos, pelo mal que desejamos, pelo mal que emitimos. Não existe aí, por exemplo, homicídios, se a pessoa não desejasse o mal. Desejando o mal, vai pensar, vai arquitetar na concretização do homicídio. Então, Jesus coloca o pecado por pensamento, mas não só a nível do adultério, como nós conhecemos, adultério carnal, mas o adultério de situações, adulterar situações muitas vezes de paz, de harmonia, a pessoa vai adulterar para o mal através dos seus desejos, dos seus pensamentos dentro da malignidade. Então, é um sentido muito mais amplo, né? Jesus falando para aquele povo que se achava exatamente conhecedor profundo das leis divinas, mas na verdade podiam até conhecer, mas não vivenciavam, não praticavam. Os seus costumes eram os costumes extremamente materiais, carnais. Era uma sociedade em que o homem tinha o direito, a possibilidade de adulterar, que nada para ele era, vamos assim dizer, era censurado. O peso era muito maior da mulher, era maior da mulher. Por quê? Porque naquele tempo não havia nenhum valor para a mulher. Mulher, criança e idoso não tinha nenhuma importância. E Jesus vem exatamente desmistificar tudo isso.
Cada criatura é o que pensa dentro do estágio evolutivo em que se encontra. E é necessário todo cuidado para não trocarmos os valores e princípios nobres por aqueles que só vão nos trazer sofrimento. Isso significa estar atento, vigilante, para que esses objetivos maiores não venham a ser substituídos pelas necessidades menores. À medida que o espírito evolui, de acordo com seu livre-arbítrio, vai aos poucos se esclarecendo, vai aos poucos se despojando das suas imperfeições. E nesse processo no qual nós estamos inseridos, esse processo de aprendizagem, o que é que acontece? Acontece que aqueles que já não pensam mais no mal, já conseguiram atingir o progresso. Tanto os outros pensam no mal, mas se controlam e não concretizam o mal, está em vias de progresso. Mas há os que pensam no mal e se comprazem no mal. É aquele que está muito longe ainda de alcançar o progresso para o qual todos nós fomos criados. É importante que a gente tenha essa convicção. A convicção de que todos nós estamos inseridos nas leis divinas, todos nós estamos envolvidos pela lei do progresso, porque Deus nos criou para a perfeição, para a felicidade. E através do nosso livre-arbítrio, nós vamos trabalhando as nossas condições, as nossas imperfeições para vencê-las, para colocarmos em vivência, em prática, os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Jesus veio nos trazer os ensinamentos da vida maior, é a boa nova para todos nós. Mas nós fomos educados a não ler o Evangelho. O Evangelho sempre foi para os religiosos e não para as pessoas como nós somos, pessoas comuns. Mas o Evangelho é vida, é libertação, é reabilitação. Mas, lamentavelmente, a gente ainda escuta pessoas dizerem: eu não vou perdoar, não, quem tem que perdoar é Deus. Ora, Deus se ofendeu por acaso? O que foi feito prejudicou Deus? Não, quem tem que perdoar somos nós. Foi isso que Jesus nos ensinou. Quando Ele manda amar o inimigo, fazer a todos, inclusive ao inimigo, que nós desejamos que nos seja feito, é nos convidando a amar, a servir, a perdoar, a fazer o bem incessantemente. Então, meus amigos, mais uma vez fica o ensinamento inserido no Sermão da Montanha sobre uma realidade tão latente em nossas vidas, né? Que é a questão do adultério. Nessa visão muito mais ampla, no sentido muito mais amplo que Jesus nos trouxe. Vamos fazer então as nossas rogativas, elevar nossos pensamentos ao alto, vibrando paz, amor, saúde, esperança. Senhor Deus Pai, aqui rogamos, Senhor, pela paz do mundo, pelo entendimento entre os governantes da nossa nação, pelo fortalecimento da doutrina espírita, nos postulados kardecianos e do Evangelho do Cristo. Rogamos pelo entendimento junto daqueles que não sintonizam conosco, pela cura e recuperação de familiares, parentes, amigos, todos aqueles que estão enfermos, atravessando dolorosa experiência no campo da saúde. Rogamos por todas as famílias,
para que o Evangelho do Cristo leve harmonia aos corações. Façamos breve silêncio para fazermos as nossas rogativas específicas. Recebei, Senhor meu Deus, as nossas rogativas, envolvendo-nos com a vossa graça, para que possamos atravessar as dificuldades da vida com paciência, tolerância e resignação. Pai nosso que estás em toda parte, glorificado e santificado seja vosso nome no louvor de todas as criaturas, vindo a cada um de nós o vosso reino de amor e sabedoria, para que a vossa vontade se cumpra aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que assim reine a paz e o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, meus irmãos, com esta prece encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.